Boa noite a todos. Trago um assunto de muita relevância nos últimos dias no país. Falo aqui das políticas públicas inerentes aos combustíveis. Isso por quê? Porque mais de 40% da inflação vem sendo construída pelo setor de transportes, puxados principalmente pelo óleo diesel, que já sofreu 5 altas esse ano, com altas superior a 30%, e isso vem impactando negativamente na cesta básica do trabalhador brasileiro. Tem subido o arroz, o feijão, o açúcar, o café, o macarrão, a massa de tomate, o óleo de soja, que são alimentos básicos e que tem feito com que a Dona Maria busque cada vez menos alimentos nos supermercados e a sua panela esteja cada dia mais vazia. Preocupado com esse momento, o presidente Jair Bolsonaro tem cobrado duro da sua equipe econômica e principalmente da Petrobras, um resultado diferente para que a população brasileira possa voltar a ter nos combustíveis um meio de trabalho e de sobrevivência. No entanto, a Petrobras, meus amigos, ela está dentro daquilo que foi traçado para ela. Ela é uma empresa estatal de capital aberto que, portanto, tem ações negociadas na Bolsa de Valores e precisa dar lucro, até porque o acionista majoritário da Petrobras é o governo brasileiro, que detém 37% das ações. Então, não é a Petrobras que vai resolver o problema da inflação no Brasil. Quem vai resolver o problema da inflação no Brasil é o Ministério da Economia, uma vez que o presidente Jair Bolsonaro colocou o ministro Paulo Guedes por currículo nesse ministério e espera dele uma ação que possa, de fato, combater a inflação e criar as condições para quem menos ganha na sociedade possa, de fato, sobreviver de forma digna. Porque quem ganha hoje entre R$ 1.212 e R$ 2.550 tem tido muita dificuldade para poder trabalhar e sobreviver. Isso porque alguma parte desse contexto aí usa os combustíveis para poder trabalhar. Falo dos taxistas, dos mototaxistas e dos motoristas de aplicativo, que precisam da gasolina para poder alimentar os seus veículos e, com isso, poder carregar os passageiros com preços que cabem dentro do bolso de cada brasileiro. E com as altas sequentes, as altas contínuas dos preços dos combustíveis, isso está ficando cada vez mais difícil. E pelo lado do óleo diesel, tudo que se escoa nesse país, na parte de alimentos, é feita por caminhões. E o que está acontecendo? Com o aumento do óleo diesel, aumenta o frete, aumenta o preço de todos os produtos. Bom, dentro desse contexto, o presidente Jair Bolsonaro determinou que o ministro Paulo Guedes estudasse uma forma de subsidiar. O que é isso? De pagar parte desse valor dos combustíveis encontrado nas bombas em todo o Brasil, para que o cidadão pudesse, sim, voltar a ter as condições mínimas de trabalho e de consumo do que é muito importante, que são os derivados do petróleo. Ocorre que o ministro Paulo Guedes entregou para o presidente, para o Congresso, um projeto que penaliza a União, os estados e os municípios. Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. O governo federal está propondo zerar a PIS, a COFINS, o IPI e a CID dos combustíveis. E, da mesma forma, querendo uma contrapartida dos estados, zerando o ICMS, prejudicando com isso os estados e os municípios. Fui buscar nos dados fidedignos da Secretaria da Economia do Estado de Goiás o que representa a arrecadação de ICMS.
Peguei os dados de abril de 2022. E em abril de 2022 foi arrecadado de ICMS 3 bilhões 41 milhões 602 mil 411 reais e 21 centavos. Desse, meus amigos, 71% é de ICMS, ou seja, 2 bilhões 153 milhões 165 mil 458 reais e 29 centavos. Os combustíveis representam 30% desse total, ou seja, 645 milhões e 900 mil reais, fazendo uma conta redonda. E o que é destinado aos municípios desses recursos dos combustíveis? 25%. Falo de 161 milhões 475 mil reais. Mas o projeto de lei desenhado pelo ministro Paulo Guedes e pela sua equipe não contempla apenas você zerar o preço dos combustíveis. Ele quer também que zere o preço do ICMS sobre a energia elétrica e sobre a telecomunicação. Bom, somando combustíveis, telecomunicações e energia elétrica, nós temos 60%, meus amigos, da receita de ICMS do Estado em abril, que significa 1 bilhão 937 milhões e 700 mil. Retirando 25% desse total, os municípios teriam direito a 484 milhões 425 mil reais. Ou seja, esse modelo apresentado pelo ministro Paulo Guedes dificulta muito com que a União, o governo federal, possa continuar investindo na saúde, na educação, na segurança pública, na infraestrutura, na área social, enfim, cumprir com sua obrigação. O mesmo com os estados, que perderão, no mínimo 30%, perderão no mínimo 645 milhões de reais. E não podem perder. Então, qual a saída para fazer com que se atenda o presidente Jair Bolsonaro, sem, no entanto, quebrar a Petrobras e sem, no entanto, dificultar muito para que estados e municípios possam cumprir com as suas obrigações? Só tem uma saída, não tem duas. Pegar os lucros da Petrobras, que são distribuídos aos acionistas, e o acionista majoritário é o governo federal, que tem 37% desses lucros, e pode aferir nesse ano mais de 80 bilhões em lucros só com a movimentação da Petrobras, que desde o início do governo Jair Bolsonaro vem dando lucros por ser bem administrada, diferente dos governos anteriores, em que desvios foram feitos e a empresa teve prejuízos e que acabaram dando para o governo brasileiro muita dificuldade de conseguir voltar a equacionar esses recursos da Petrobras. Portanto, é preciso sim que o governo federal pague uma parte, ou seja, subsidie os preços dos derivados do petróleo, não com o desequilíbrio fiscal, não com a quebra do teto, mas sim com a utilização de parte dos lucros da Petrobras. Faça aqui uma conta simples. Vamos supor que o governo federal pegue 40% dos lucros da Petrobras para poder subsidiar os preços dos combustíveis nas bombas de todos os postos no país, e mais o gás de cozinha. Se ele tirar 40% e nós imaginarmos que tanto o óleo diesel quanto a gasolina está em R$ 7,00 o litro, 4 vezes 7, 28, significa o quê? Que o consumidor, o cidadão, o trabalhador brasileiro, ao invés de pagar R$ 7,00 por um litro, vai pagar R$ 4,20. A diferença vai ser paga pelo governo federal. É isso que é o subsídio, é isso que precisa ser feito. E se amanhã continuar aumentando os preços dos derivados do petróleo, e provavelmente vai continuar, porque nós temos uma guerra entre Rússia e Ucrânia, nós temos embargos econômicos sendo aumentados e dificultados para que essa commodity possa fluir no mercado mundial, e com isso o barril do petróleo, na semana passada,
passou de $120, o chamado Brent, que é o mais comercializado no mundo. Mesmo aumentando os preços dos derivados do petróleo, o governo brasileiro bancando uma parte, para o consumidor brasileiro ficará uma parte menor e ele poderá sim trabalhar, poderá utilizar esses combustíveis para poder garantir a sua sobrevivência. Então é isso que nós precisamos fazer, usar parte dos lucros da Petrobras para poder repassar ao Tesouro Estadual como outras receitas decorrentes de lucros, né, da Petrobras, e parte desses lucros serem utilizados para fazer esse subsídio, ou também, que é a mesma coisa, o governo pagar parte dos preços que hoje encontra-se nas bombas. Só assim nós teremos condições de vencer a inflação, que é uma inflação de custos, e não a inflação de demanda enxergada pelo Banco Central, e que de forma equivocada vem elevando os juros da taxa Selic de 2,75 para 12,75, sem, no entanto, reduzir em nada a inflação no Brasil. Não temos uma inflação de demanda, não temos um consumo excessivo, temos uma inflação de custos que está pegando de forma dura quem ganha menos desse país. E nós precisamos dar, sim, uma atenção a quem ganha menos. Por isso que eu estou cobrando um posicionamento do Ministério da Economia para que, de fato, resolva a questão do subsídio sem quebrar o teto, porque se quebrar o teto de gasto, o que vai acontecer? Vai gerar mais insegurança no mercado, o dólar vai flutuar no mercado doméstico e vai subir novamente os preços em função do aumento dos insumos importados. Não podemos quebrar a paridade do dólar com os preços dos combustíveis. Por quê? Porque a Petrobras não refina todo o óleo aqui. 40% é exportado de forma in natura e se importa os derivados do petróleo, a gasolina, o gás e o óleo diesel. E isso é precificado em dólar. Então, se nós quebrarmos a paridade, nós quebramos a Petrobras, e não podemos quebrar a Petrobras, porque ela é estratégica para o governo brasileiro. Não podemos entregá-la para os chineses ou para qualquer outro país, né, que amanhã, tendo essa Petrobras sucateada, poderia vir comprá-la aqui. Temos sim que dar as condições para que ela seja bem gerida, dê lucros e repasse esses lucros para o governo federal, e ele possa sim subsidiar os preços dos derivados do petróleo, como faz com o trigo, para que o pãozinho de cada dia chegue na mesa do trabalhador de uma forma que ele possa pagar. Da mesma forma tem que fazer com os combustíveis, e tem condição de fazer. Deixo aqui essa sugestão, que tenho certeza que, se levada à frente, criará as condições para começar a reduzir a inflação no nosso país e fazer com que a panela da Dona Maria possa ter mais e mais comida para alimentar os seus filhos. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade.